Eis que estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo especial sobre as minhas apostas para o Oscar 2026 e dessa vez muito mais especial. Por quê? Porque dessa vez, diferente dos anos anteriores, eu consegui ver todos os indicados a melhor filme. Isso nunca aconteceu antes. Eu acho que a distribuição dos filmes esse ano não é que melhorou, mas eu acho que ela foi tipo mais legal, né? Foi mais otimista pra gente, né? Os filmes tiveram um alcance muito maior. Então, por isso eu acabei conseguindo assistir todos os filmes, os 10 indicados, com quase um mês de antecedência. E por isso estou aqui logo agora para gravar um vídeo sobre quem eu acho que vai ganhar o Oscar 2026, quando essa moto passar. Aí você me pergunta, vai ter um recorde histórico que nem o de Titanic? Vai ter o Brasil vencendo de novo? Isso é o que vamos descobrir, pelo menos de acordo com as minhas apostas. Então, bora lá. Começando com as três categorias de curta que eu nunca acerto, né? É sempre uma bosta essas categorias. O ano passado eu acho que eu não acertei nenhuma. E do ano anterior eu acho que eu acertei bem a quais iam ganhar. Mas enfim, bora ver como vai ser o resultado esse ano de acordo com chute. Esse é o meu critério para tentar acertar. Então bora lá. Documentário, curta-metragem. Hum, não sei. Eu vou nesse Children No More, porque parece um tema bem relevante dessa questão de pessoas não quererem criança ou algo assim. Eu não sei, tá? Eu não sei do que esses curtas se tratam, mas pelo nome eu chuto que vai ser esse daí. Curta-metragem e animação. Não sei. Vou chutar Forever Green, que é o que eu mais ouvi falar. E curta live action. Eu vou de Jane Austen's Period Drama, porque é Jane Austen, né? Mas enfim, de chute vai ser essas três mesmo, porque eu não entendo nada de curta-metragem. Efeitos visuais, Avatar Fogo e Cinzas. Próximo. Melhor som. Os filmes aqui têm um som muito bom, praticamente todos aqui, mas a gente sabe que F1 vai ganhar essa categoria porque é um filme que depende do som pra te manter imerso na narrativa, né? Que por vezes não é o negócio mais original do mundo, mas é um filme espetáculo pra você ver no cinema. E o som influencia muito na imersão que você tem no filme, seja no cinema, principalmente no cinema, seja na tela da TV em sua casa. Então, pra mim, Fórmula 1 é o vencedor certo dessa categoria. Aí, maquiagem e penteado. Eu queria muito que a Meia Irmã Feia ganhasse, porque é um filme body horror que a maquiagem, tipo, é importantíssima pra passar o terror do filme, porque filme de terror body horror tem que ter uma maquiagem muito bem feita, né? O exemplo foi A Substância, que até ganhou o Oscar no ano passado. Então eu gostaria muito que a Minha Irmã Feia ganhasse, ou então, sendo mais ousado, The Smashing Machine, porque o The Rock tá irreconhecível nesse filme. Mas todo mundo sabe que quem vai ganhar vai ser Frankenstein, não tem jeito. Apesar de eu não gostar do design do Frankenstein, mas a maquiagem, assim, da forma como ela é aplicada, é muito bem feita. Isso não tem como negar. Então, bora de Frankenstein nessa categoria. Melhor figurino. Me surpreende o Avatar tá aqui, tá? Eu sei que tem um negócio de os figurinos terem sido feitos de verdade e tal, mas é um filme todo em CGI, né? Então me surpreende um pouco que o figurino esteja aqui. Ah, e só um detalhe, eu não assisti Avatar ainda, eu fiquei com preguiça, mas
Em breve eu assisto, quando sair na Disney Plus. Eu sei que não é o certo a se fazer com Avatar, mas eu tive preguiça de ver no cinema, então fazer o quê? Mas enfim, melhor figurino. Eu acho que vai ser Frankenstein ou Hamlet. Vou de Frankenstein, porque ele mistura um negócio do passado, de ser passado numa época mais antiga, e ao mesmo tempo ter elementos muito mais fantasiosos, né? Que são as duas coisas que a academia gosta de premiar. Então, eu acho que vai ser isso. Apesar de que outros filmes aqui, o Avatar é um filme de fantasia, e o Pecadores, Marte Supreme e Hamlet são filmes de época. E o Frankenstein consegue misturar as duas coisas. Então, eu acho que vai dar Frankenstein. Mas pode dar Hamlet também. A direção de arte. Frankenstein. Del Toro sempre manda bem em direção de arte. Eu acho que ele vai ganhar aqui de novo. Essa parte técnica mais artística, o Del Toro sempre manda muito bem. Ele, inclusive, já ganhou vários Oscars com o Labirinto do Fauno por causa dessa parte técnica mais artística, né? Então, eu acho que ele vai repetir o feito aqui com Frankenstein. Seleção de elenco. A primeira vez que essa categoria está acontecendo no Oscar. E, felizmente, o Brasil está estreando nessa categoria também. Mas, enfim, nessa categoria se engana quem acha que é tipo, o melhor elenco geral do filme. Não é isso, não. Porque se fosse assim, Valor Sentimental estaria aqui no lugar de O Agente Secreto. O negócio é mais sobre a direção de elenco. Como o elenco é escolhido, como ele é guiado para determinadas cenas e tal. Eu não sei muito como opinar sobre essa categoria, porque, como eu acabei de falar, é uma categoria estreante. Mas eu posso chutar, eu acho que o Brasil não tem chance não nessa categoria, sinceramente. Eu acho que a disputa tá entre os outros. Mas se eu tivesse que chutar, iria para Pecadores. E eu acho que vai para Pecadores. Eu acho que em termos de elenco, pensando em todos os aspectos de elenco de todos esses filmes, eu acho que ele teve a melhor direção de elenco, ponto. E também eu tô me guiando pelo Actors Awards, né, que aconteceu tipo ontem, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Então eu chuto que vai dar Pecadores. Apesar de que uma batalha após a outra pode ganhar também. Canção original. Categoria ingrata essa, hein? Eita, que categoria ingrata, porque assim, o Golden vai ganhar, de Guerreiros do K-Pop. É a música do ano. Tipo, eu acho que desde Shallow, de Nasce Uma Estrela, a gente não tem uma categoria tão certa. Tipo, nessa categoria de canção original, a gente nunca teve um vencedor tão certo quanto o de Guerreiros de K-Pop esse ano. Mas por que eu tô dizendo que é uma categoria ingrata? Porque, apesar de sim, Golden ser muito bom e merecer o prêmio, putz, ele tá concorrendo com a I Lie to You, de Pecadores, que é bom demais e tem a melhor cena do filme com essa música aí. Então, é ingrato porque, apesar de Golden claramente ser o campeão, I Like to You merecia esse prêmio também. Então, é um negócio meio estranho. Inclusive, se qualquer uma das duas tivesse concorrendo ano passado, qualquer uma das duas teria ganhado, porque estava concorrendo com Emília Pérez. Mas, enfim, vai dar Golden. Isso todo mundo já sabe, a música chiclete do ano. Mas se for pra I Like to You, eu fico feliz também. Mas vai dar Golden. Trilha sonora original. Pecadores, né, gente? A trilha de Pecadores foi a que mais marcou, de fato, em todos os filmes que eu vi ano passado. Eu acho que foi a melhor trilha. Inclusive, Ludwig Göransson já é o cara do momento em relação à trilha sonora, né? Já é comparado com lendas, pelo menos pra mim, né? Tipo, John Williams, Hans Zimmer, Danny Elfman. Ele tá entre os gigantes pra mim já. E a trilha dele aqui em Pecadores é muito boa. E tinha que ser, porque é um filme que trata sobre música.
Então, eu acho que ele ganha essa categoria sim. Pecadores já tem a vitória garantida. Montagem. Olha, a montagem de todos esses filmes aqui é muito boa. Eu pessoalmente não gosto tanto da montagem de valor sentimental, no sentido de que eu acho que ele não tem um ritmo muito agradável. Eu acho que ele é lento, mas ao mesmo tempo ele é lento demais para o que ele se propõe a fazer. Então, nesse sentido, eu acabei não me conectando tanto com o filme por causa da montagem em si. Mas todos os outros têm montagens muito boas. A minha favorita, Fórmula 1. E se eu fosse apostar aqui, tipo, no mais seguro, eu acho que eu iria em uma batalha após a outra. Mas eu vou arriscar nessa categoria, vou estar em Fórmula 1, que foi a montagem que eu mais gostei, de fato. Inclusive, eu falei muito sobre a montagem de Fórmula 1 no vídeo que eu fiz sobre o filme. Então, confere lá depois. Mas enfim, os outros filmes têm uma montagem muito boa, inclusive Marte Supreme, que é um filme de 2 horas e meia, que eu achei que poderia ser chato pra caramba, e o filme tem uma montagem excelente. Mas enfim, pra mim é F1 que vai ganhar esse prêmio. Fotografia. E aqui temos um brasileiro também, como vocês podem ver aí, Adolfo Veloso, tá concorrendo por Sonhos de Trem. E não é tipo clubismo por ser brasileiro, nem nada do tipo não, mas eu acho que ele vai ganhar sim. Porque a fotografia de Sonhos de Trem é essencial, é uma parte essencial da narrativa para você conseguir imergir naquele universo. A fotografia é quase que um personagem. Você bota uma outra fotografia nesse filme e ele já não funciona tanto. Ele tem que ser contemplativo daquela forma como ele colocou, tem que ser bonita daquele jeito. Enfim, foi o melhor trabalho de fotografia que eu vi ano passado, eu acredito. Apesar de que as outras, Frankenstein, Marte Supreme, Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, também são muito bons. Porém, eu acho que a fotografia de Sonhos de Trem é mais essencial para o filme em si, para sua narrativa, porque ele está querendo contar. Eu acho que em todos os outros, se a fotografia fosse um pouquinho diferente, eu acho que ainda funcionava eles. Eu acho que se trocasse a fotografia de Sonhos de Trem, ele ia perder muito. Então, pra mim, vai ser Sonhos de Trem. E não é clubismo pelo cinematógrafo ser brasileiro, não, tá? Apesar de que eu vou ficar muito feliz por um brasileiro ganhar o Oscar de novo. Mas, enfim. Documentário é uma categoria que eu não entendo muito. Mas... enfim, eu vou chutar de Alabama Solution, porque foi o que eu vi sendo mais elogiado, né? O ano passado eu cometi a cagada de chutar um que estava sendo elogiado, mas não era o mais elogiado do ano, que era o No Other Land, que era o mais elogiado no caso. Esse ano eu vou no que eu vi que era o mais elogiado de fato. Então, The Alabama Solution, apesar de eu não entender nada de um documentário. Então pode ir pra Mr. Nobody Against Putin por causa da questão toda da Rússia. Melhor filme de animação. Ai, que categoria fraca, meu amigo. Que categoriazinha. Assim, os filmes não tão ruins. Mas nada comparado, tipo, aos últimos 3 anos dessa categoria. Que estavam, tipo, absurdos. Com filmes muito, muito bons. Melhor filme dessa categoria, acho que é Guerreiros K-Pop, pra mim. Mas que é, tipo, nota 7,5 pra mim. Enquanto nos outros anos tinha filme nota 10 pra mim. Então essa categoria tá bem fraca. Eu trocaria Hélio por Chainsaw Man ou Demon Slayer, por incrível que pareça. E não é questão de ser muito fã de anime ou coisa e tal, ou se deixar iludir por um shonen que não tem uma história tão boa, apesar de Chainsaw Man ter uma história muito boa. Mas eu acho que pra o que Chainsaw Man e Demon Slayer se pretendiam a entregar, eles entregam mais e melhor do que Hélio. Mas enfim, a academia ainda tem
preconceito, né, com filmes internacionais, apesar de que isso tá mudando, daqui a pouco eu vou falar disso, mas, enfim, complicado. Quem vai ganhar vai ser Guerreiras de K-pop, apesar de que essa categoria tá um pouquinho triste esse ano. Pode ir pra Zootopia também, porque ele ganhou o BAFTA, mas Guerreiras de K-pop não tava no BAFTA. Mas de todo jeito eu vou chutar Guerreiras de K-pop porque foi o mais popular, foi o que ganhou praticamente todos os prêmios até agora, então Guerreiras de K-pop. Filme internacional, a categoria que a gente mais tem chance de levar. E aqui eu gostaria de fazer uma crítica e um elogio à academia. A crítica, primeiramente, é o quê? Porque deixaram a única saída de fora, meu amigo. Que preconceito é esse que vocês têm com o Park Chan-wook? Porque vocês... O Park Chan-wook fez filmaços excelentes que contribuíram muito para a sétima arte. Ele fez Old Boy, foi ignorado. Fez Lei de Vingança, foi ignorado também. A Criada foi ignorado. Decisão de Partir ignorado. E esse ano que ele tinha tudo para ser indicado com a única saída e que ele foi indicado em outras premiações com esse filme, inclusive ao Globo de Ouro de melhor filme de comédia, aí ele foi ignorado. Tipo, não faz sentido. Talvez seja uma decisão para não indicar só filmes da MUBI, mas ainda assim não faz muito sentido. E o elogio que eu gostaria de fazer é o seguinte: felizmente a academia está começando a se abrir aos filmes internacionais. Isso é um movimento que eu comecei a perceber desde 2020, quando Parasita ganhou o prêmio de melhor filme, mas que tem se manifestado cada vez mais. E esse ano dá para perceber isso porque desses 5 indicados aqui, apenas A Voz de Hind Rajab não está indicado em uma categoria além da de melhor filme internacional. Então Sirat está em melhor som, Foi Apenas um Acidente está em melhor roteiro, e os grandes destaques aqui são O Agente Secreto e Valor Sentimental, que estão em várias. Mas além disso também tem A Minha Irmã Feia, que está indicado a maquiagem, tem Kokoro, que também está indicado a melhor maquiagem. Então começaram a se abrir muito realmente. Poderiam se abrir mais se Chainsaw Man ou Demon Slayer tivesse em melhor animação, mas infelizmente não é assim que o mundo funciona, então fazer o que? Tá melhor do que nada. Mas enfim, nessa categoria, todo mundo sabe que quem vai ganhar vai ser ou o Agente Secreto ou o Valor Sentimental. E assim, eu assisti os dois e assisti o Foi Apenas um Acidente também. Os outros dois eu ainda não tive tempo de ver, mas o meu favorito daqui é o Agente Secreto. De novo, sem clubismo, mas foi o filme que eu mais gostei desses 3. Aí depois vem o Foi Apenas um Acidente e depois o Valor Sentimental. Sim, eu gostei mais de Foi Apenas um Acidente. Me julguem, mas é o que eu achei. Acho o Valor Sentimental um pouco truncado, aí eu não me conectei tanto com a trama em si. Além do fato de a trama não ser lá grandes coisas, não. Mas enfim, quem eu acho que vai ganhar vai ser Valor Sentimental. Independente da minha preferência ou não. Eu acho que a gente ganhou o prêmio ano passado, quando ainda estou aqui, porque a campanha estava muito forte e a campanha de Emília Pérez estava caindo muito. Eu apostei contra no passado porque a tendência de fato era ir para Emília Pérez. Esse ano eu não sei se eu apostaria em um Agente Secreto. Eu fico dividido. Mas tipo, o Valor Sentimental acabou de ganhar o BAFTA, mas pode ser também porque o BAFTA é um prêmio europeu, então eles vão dar preferência para filmes europeus na vitória dessas categorias. Mas, enfim, o Agente Secreto ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critics' Choice e tal, só que isso já faz, tipo, quase 2 meses. E a campanha de O Agente Secreto, pelo menos pelo que eu vi até agora, não está tão forte quanto a de Ainda Estou Aqui no ano passado. E sem falar que o fato de O Agente Secreto ser um filme brasileiro demais, entre aspas, pode acabar influenciando negativamente nos votos.
dessa categoria. O que eu quero dizer com brasileiro demais é porque tem coisas no filme que só quem é brasileiro vai entender e vai conseguir se conectar. Eu acho que é por isso que eu acabei gostando mais dele do que dos outros filmes que eu acabei de citar. Mas, enfim, apesar de eu achar o Agente Secreto um filme melhor do que o Valor Sentimental, eu acho que o Valor Sentimental vai ganhar por causa do peso que o BAFTA tem. Mas pode dar o Agente Secreto de novo, tá? Ninguém sabe. Apesar de que eu acho difícil um único país ganhar duas edições seguidas o Oscar de melhor filme internacional, mas pode acontecer. Eu não duvido. Roteiro adaptado. Uma batalha após a outra, fácil. Roteiro original, Pecadores, apesar de o conceito não ser assim exatamente original, porque ele pega muito do Drink no Inferno, a forma como ele decide abordar essa história com as temáticas que ele quer abordar é coisa de gênio. É muito, muito, muito original. Então, Pecadores vai ganhar roteiro original e uma batalha após a outra, obviamente, vai ganhar roteiro adaptado. Atriz coadjuvante. As categorias de coadjuvante estão muito difíceis esse ano de decidir, porque cada prêmio deu uma coisa diferente. Mas enfim, eu vou me guiar por quem ganhou mais prêmio, né? Eu acho que quem vai ganhar vai ser a Amy Madigan, porque ela ganhou o Actors Award e ganhou o Critics' Choice. E ela tá muito bem em A Hora do Mal, tá? É uma vilã excelente, divertidíssima. Mas enfim, pode dar também a Teyana Taylor, apesar de que ela aparece bem pouco pra, tipo, eu considerar ela de fato a melhor atriz coadjuvante do filme, apesar de ter uma jornadinha interessante pra ela. Mas pode dar o Umi Mosako por causa do BAFTA também. Mas enfim, eu aposto em Amy Madigan. Ator coadjuvante, outra categoria um pouco estranha, porque cada prêmio dá um negócio diferente. Mas, enfim, pelo BAFTA e pelo Actors Award, que acabaram de acontecer, eu chuto no Sean Penn, que inclusive foi o que eu mais gostei, né? Mas, enfim, Sean Penn vai ganhar, na minha opinião, apesar de que pode dar Jacob Elordi, porque ele ganhou o Critics' Choice, e pode dar Stellan Skarsgård, porque ele ganhou o Globo de Ouro. Se der qualquer um dos três, tá justo, mas o meu favorito foi o Sean Penn. Inclusive, se ele ganhar e a Amy Madigan ganhar, vão ser dois vilões que vão estar ganhando o prêmio de coadjuvante. Então, vai ser bem da hora isso daí. A atriz, eu queria ver o Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria. Todo mundo disse que a Rose Byrne tá muito bem, mas eu sou obrigado a votar na Jessie Buckley. Ela tá excelente em Hamnet. Ela tem um choro, um grito no filme que ela tirou do âmago do fundo da sua alma. Não sei nem se esse termo existe, mas ela tira tudo de si pra fazer você chorar e ela consegue. A atuação dela nesse filme é maravilhosa. Aí Renata Reinsve, Emma Stone estão muito bem. Kate Hudson não posso opinar. Mas enfim, eu acho que vai dar Jessie Buckley, até porque ela tá ganhando tudo, né? Ator. Categoria boa essa daí, tá? Eu não vi ainda Blue Moon, então não posso opinar sobre Ethan Hawke. Mas todos os outros quatro eu vi, todos estão excelentes. Uma categoria difícil esse ano. Mas eu acho que quem vai ganhar vai ser Timothée Chalamet. Eu acho que, inclusive, ele foi o que eu mais gostei, eu acho. Não sei. Mas todos os quatro aí, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Wagner Moura e Michael B. Jordan, estão todos excelentes. Meu voto vai ser no Timothée Chalamet por ser o mais seguro. Eu acho que ele ganha. Mas pode dar Wagner Moura, apesar de que se a Fernanda Torres não ganhou ano passado, eu não acho assim tão certo que o Wagner Moura vai ganhar esse ano, não. Apesar de que teve a mudança agora no Oscar, que a pessoa que vai votar tem que ver todos os filmes da categoria, eu acho que não vai ter tanta chance, não. Eu acho, inclusive, que o Michael B. Jordan, por causa do Actors Award, vai ter mais chance que Wagner Moura, mas
uma disputa boa aqui, tá ligado? Mas eu acho que vai dar Timothée Chalamet e ele tá muito bem, realmente. Direção, Paul Thomas Anderson. É o Oscar da vez pro Paul Thomas Anderson. Daqui a pouco eu falo sobre o Oscar da vez, mas vai ser Paul Thomas Anderson. Isso todo mundo já sabe. Melhor filme. E aqui eu aproveito para deixar o meu ranking dos 10 indicados a melhor filme. Em décimo, Sonhos de Trem. Tem uma fotografia excelente, uma narrativa muito sensível e emocionante, mas que não conecta tanto comigo pessoalmente. Apesar de ser um filme muito bom, tá? Tipo, é o filme que eu menos gostei dessa categoria, mas ainda é um filme muito bom. Aí, em nono, eu boto Valor Sentimental, que, como eu acabei de dizer, é um filme um pouco truncado, mas que tem atuações muito boas e que por isso ele faz ser um concorrente à altura de O Agente Secreto e Melhor Filme Internacional, diferente do Emília Pérez ano passado. Eu acho que esse daqui tá de bom tamanho comparado com o Emília Pérez ano passado. Aí em oitavo, Bugônia, que é um filme muito bom, mas não chega perto de outros filmes do Yorgos Lanthimos. Em sétimo, Frankenstein, que é um filme bom de Frankenstein, apesar de que ele muda umas paradas que não precisava também. Aí em sexto, O Agente Secreto, que é muito bom, eu acho inclusive um pouquinho melhor do que algumas pessoas têm comentado. Em quinto, Uma Batalha Após a Outra, que é um filmaço, mas que tem outros 4 filmes que eu gosto mais. Aí em quarto, Hamnet, que é o filme que mais me surpreendeu. Achei que ia ser um porre do filme, porque eu não gosto de Nomadland. Gosto menos ainda, eu acho que de Eternos. E por ser da mesma diretora desses 2 filmes, eu achei que ia ser um porre de um filme. Mas não é que esse filme me surpreendeu. O filme é bem bom, bem emocionante. Obrigado, Steven Spielberg, por ter se envolvido na produção do filme. Você contribuiu muito, eu acho, para esse filme, para fazer o público se conectar mais com a obra. Então, felizmente, Spielberg estava aqui. Em terceiro, Fórmula 1, o filme que mais me divertiu ano passado, talvez, não sei. Inclusive, muita gente tá jogando o F1 pra merda, como se ele fosse um lixo que tá concorrendo entre os demais. Mas eu acho um filme muito bom, cara. Ele tem um valor cinematográfico, um valor de entretenimento muito bom. Aí em segundo, Marte Supreme, que eu acho um filme excelente, vai estar no ranking como um dos melhores dos irmãos Safdie, tipo, juntando a carreira dos dois, porque agora eles estão separados. E, em primeiro lugar, Pecadores, o filme que definiu 2025. E é um filme de terror, olha que coisa, um filme de terror que furou bolha. Mas enfim, apesar de Pecadores ser o meu favorito, eu acho que quem ganha essa categoria é Uma Batalha Após a Outra, porque é o Oscar da vez. Aí você me pergunta, o que é o Oscar da vez? O Oscar da vez é quando um diretor, um ator, ou qualquer celebridade envolvida com cinema, ela já foi indicada várias vezes ao Oscar, com trabalhos que contribuíram muito para a história do cinema. Ele já é uma lenda do cinema e nunca ganhou um Oscar. Isso aconteceu em 2006 com o Scorsese, por exemplo, quando ele foi indicado com Os Infiltrados e ele ganhou o Oscar, apesar de ele ter sido o melhor de fato daquele ano, mas enfim, não vem ao caso. E recentemente aconteceu com o Christopher Nolan, lá com o seu filme Oppenheimer, que assim, não era o melhor dos indicados, tá? Tinha, assim, pelo menos uns 2 ou 3 que eu vi depois e que eu gostei mais do que Oppenheimer. Mas era um prêmio que o Nolan merecia ganhar, não pelo filme, mas pelo seu conjunto da obra, e era o seu Oscar da vez. E felizmente esse Oscar veio. E dessa vez o Oscar da vez vai ser pro Paul Thomas Anderson. E como eu disse, não é o melhor filme dessa categoria, Uma Batalha Após a Outra. Não é nem o melhor filme da carreira do Paul Thomas Anderson. Mas é o Oscar da vez, é o filme que vai finalmente trazer o prêmio que ele tanto merecia
Até porque ele deveria ter ganhado esse prêmio com Sangue Negro, só que ele tava concorrendo com Onde os Fracos Não Têm Vez. Aí realmente não tinha, assim, como ele ganhar esse prêmio. Mas eu acho que dessa vez ele vai ganhar, sim. É o filme que vai abocanhar tudo que puder pro Paul Thomas Anderson, finalmente. Mas eu acredito que existe a possibilidade desse prêmio ir para Pecadores também. Até porque ele tá com mais indicações que Uma Batalha Após a Outra. Ele tá com 16 indicações. É tipo, o maior indicado da história do Oscar. Superou Titanic, superou A Malvada e superou La La Land. Então eu acredito que Pecadores também tem muita chance de ganhar esse prêmio. Mas eu acho que vai dar uma batalha após a outra. Mas enfim, o resultado desse Oscar aí, se eu acertei muitas categorias ou não, a gente só vai descobrir domingo, dia 15 de março, ou seja, hoje, quando acontecer o Oscar 2026. Então, um bom Oscar para todo mundo e boa sorte para a equipe de O Agente Secreto e para Adolfo Veloso. Eu conto com vocês nessa premiação. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!